Olá, paz seja contigo. Eu quero, neste momento, falar com você sobre respostas sobre a nossa fé, especialmente aqui na nossa declaração de fé, aqui da Igreja Universal Assembleia dos Santos, onde nós temos o ponto de número 32. Cremos nas saudações bíblicas. Paz seja contigo, paz seja convosco, paz seja nesta casa, que os anjos, Jesus e os apóstolos usavam. Este é um dos pontos de fé que eu mais tenho alegria de falar, porque realmente é algo muito usual no nosso dia a dia. Paz seja contigo, paz seja convosco, paz seja nesta casa. Quando você frequenta um dos nossos cultos, quando você encontra um irmão, quando você está entrando em uma casa, então ali logo se ouve: paz seja contigo, paz seja convosco, paz seja nesta casa. Hoje eu quero falar com você a respeito desta paz, para nós entendermos um pouco mais esta saudação bíblica, a essência desta saudação, a importância, por que nós devemos falar com fé em nosso coração e não apenas como uma mera frase. Antes, falar paz seja contigo, paz seja convosco e paz seja nesta casa. Bom, nós sabemos que as igrejas falam outras saudações: paz do Senhor, paz de Deus, graça e paz. Outras usam expressões variadas, outros apenas bom dia. Mas nós cremos que a saudação bíblica, ela se refere ao shalom, a paz. E o complemento, paz seja contigo, quando estamos falando com apenas uma pessoa, paz seja convosco, que é o plural, quando são duas pessoas ou um grupo, e paz seja nesta casa, quando nós adentramos a uma casa. Então é assim que você deve falar quando encontrar um irmão ou um grupo ou entrar em uma casa. Bom, por que esta saudação? Nós encontramos um registro dessa saudação já lá no livro de Gênesis, aqui no capítulo 43, no versículo 23. Então foi dito: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos, e o vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Bom, aqui é uma passagem que fala lá da história de José, quando José, já como governador do Egito, estava ali testando os seus irmãos, o caráter dos seus irmãos, e agora, quando ele se revela quem ele era, a sua origem judaica, e que era de fato José, então ele diz: paz seja convosco. Então é uma saudação muito antiga que remete aos tempos do livro de Gênesis. A outra saudação se encontra aqui no livro de Juízes. Agora temos os anjos usando esta saudação. O anjo, quando encontra ali Gideão, então Gideão estava ali naquela tormenta, naquela situação difícil, e o anjo, aqui em Juízes, capítulo 6, versículo 23, então diz assim: porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então, olhe bem, é uma saudação conforme descreve o nosso ponto de fé, que os anjos, Jesus e os apóstolos usaram. Também, quando o anjo encontra Daniel, lá no capítulo 10, no versículo 19, também o anjo fala: Daniel, paz seja contigo. Bom, aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 36, nós temos agora o próprio Cristo usando esta saudação. Quando os discípulos estavam ali escondidos após a ressurreição de Cristo, então Cristo aparece aos 12. Lucas capítulo 24, aqui no versículo 36, então Cristo lhe diz assim: e falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, quer dizer, é uma saudação que os homens antigos, os anjos, Jesus e os apóstolos usaram. João, lá na terceira carta de João, no versículo
15, ele também saúda a igreja com a paz. Paz seja convosco. Essa paz, irmãos, é uma paz que nós devemos, assim, bem compreendê-la. Nós sabemos que a palavra hebraica shalom é frequentemente traduzida por paz. Mas shalom, ela é realmente uma palavra muito rica, uma palavra verdadeiramente com muito significado. Quando nós pensamos em paz, nós não estamos pensando apenas em ausência de conflito ou guerras ou dificuldades. Essa paz, o shalom, este que nós desejamos e, na verdade, proclamamos, não é nem um desejo, é uma proclamação. Quando nós fazemos nós damos essa saudação, essa proclamação, ela é muito profunda e ela transmite uma ideia de plenitude, de integridade, de prosperidade. Então, quando eu digo paz a alguém, eu digo esse shalom hebraico, eu estou dizendo algo muito rico, muito pleno, muito íntegro, muito completo, muito próspero, né? Então, aqui está a paz hebraica, é uma paz completa, é uma paz da mente, uma paz de espírito, uma paz conosco mesmo, uma paz, nós estamos em paz com o nosso corpo, com a nossa vida espiritual, nós estamos em paz. Essa paz que a Bíblia vai falar, que excede todo entendimento, uma paz que você pode estar sofrendo, você pode estar com medo, você pode estar em qualquer situação da sua vida. Quando chega alguém e fala assim, paz seja contigo, então ali é proclamada a paz hebraica, a paz bíblica, a paz que Jesus, os apóstolos e os anjos, os homens de Deus usavam, esta paz. Bom, quero me adiantar aqui dizendo que essa paz não quer dizer que não está faltando nada. Alguém pensa em paz e fala assim, olha, ainda me falta isso, me falta aquilo, me falta saúde. Não, esta paz é uma paz que é completa em fé, porque eu sei que eu descanso no meu Deus, eu descanso no Senhor Jesus Cristo. Na verdade, o nosso Senhor, ele é o príncipe da paz, ele veio proclamar a paz. E quando nós cremos em Jesus, quando nós descansamos na sua morte, na sua ressurreição, nós cremos que ele deu a vida por nós e que os nossos pecados estão apagados e agora nós temos nova vida, então nós temos o quê? Paz, ainda que em meio às dificuldades. Você tem paz? Esta é a pergunta que eu te faço. Quando nós entendemos esta paz, nós temos uma compreensão um pouco melhor do que é a presença de Deus na nossa vida. Eu quero fazer uma comparação com uma outra paz, que é a paz mais achada no mundo. A paz que os romanos no tempo de Cristo chamavam de Pax Romana. A Pax Romana foi um período de aproximadamente 200 anos, onde o Império Romano não foi muito atacado, os reinos governados pelo Império estavam em paz, não estavam num período muito conflituoso, e por meio da força, por meio da ocupação das terras, por meio de estabelecer governo, por meio realmente da imposição, o Império Romano ele conseguiu implantar ali a Pax Romana. E essa Pax Romana é a paz pela força. Essa paz, ela é a paz que o mundo tem. As pessoas, olha, eu estou num bom casamento, eu estou com dinheiro na minha conta, eu estou assim, então a pessoa está em paz. Ela só está em paz quando ela tem algo, ela só está em paz quando ela desfruta, ela conquista, quando ela tem a glória, o resultado, o sucesso, ela está em paz. Então esta paz é uma paz que gera frustração, que gera verdadeiras tragédias na mente, nas famílias e nos lares, nas igrejas, porque se trata de uma paz mercantilista. As pessoas querem verdadeiramente uma paz baseada no dinheiro, na troca, no bem-estar, muitas vezes financeiro. E aí nós temos em Deus não a Pax Romana,
imposta pela força militar, mas a paz de Cristo, a paz que vem de Deus, a paz que o Senhor nos dá quando nós temos um coração transformado. Agora eu vou te passar algo que é extraordinário e quando chegou a minha compreensão, eu realmente tive a minha vida transformada. Se encontra aqui no livro de Mateus, aqui no capítulo 10. Então, Jesus, ele enviou os 12 para fazer a obra, para entrar ali em missão. E Jesus entrando ali em missão junto aos 12, ele deu algumas orientações. Mateus no capítulo 10. E Jesus ele falou assim: ora, quando entrardes na alguma casa, saudai-a. Olhe bem, Mateus capítulo 10, a partir do versículo 12. Acompanhe aí na sua Bíblia. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a. Então, é a prática que nós temos de falar: paz seja nesta casa. E é isso que os apóstolos deveriam fazer. Entrou numa casa, eles deveriam falar shalom, paz. Aí nós complementamos: paz seja nesta casa, conforme a Bíblia nos ensina. E olha o que diz o versículo 13: e se a casa for digna, desça sobre ela, olhe bem, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna a casa, torne para vós a vossa paz. Olhe bem, que Jesus estava dizendo aos apóstolos. Quando eles entravam numa casa, então eles deveriam saudar aquela casa. Então eles falavam: paz seja nesta casa. Se aquela casa fosse digna, aquela paz dos apóstolos repousava sobre aquele lar. Se aquela casa não fosse digna, a paz que eles proclamaram voltava para quem? Para os apóstolos. Olhe bem, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Quando nós falamos assim, a paz do Senhor, ou a paz de Deus, ou genericamente falamos, nos referimos que aquela paz que nós estamos proclamando ao nosso irmão ou à igreja, aquela paz vem de Deus, ou do Senhor, ou a paz de Cristo, nós não estamos sendo precisos biblicamente. Claro, toda paz vem do Pai, vem do Filho, toda paz verdadeiramente vem dos céus. Não há dúvida a respeito disso. Porém, quando eu oro, entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo e eu estou em paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento está sobre mim, está em mim. Eu vivo a paz, eu estou em paz. Entende? Então eu, como servo de Deus, estou em paz. A paz agora é minha. Por quê? Porque repousou sobre mim a paz. E agora quando eu encontro meu irmão, quando eu entro na casa dele, ou ele entra na minha casa, e agora eu digo a ele: paz seja contigo. Essa paz que eu vivo, que eu desfruto, é essa paz que eu desejo ao meu irmão, que eu proclamo ao meu irmão. E o meu irmão, como ele também tem paz, e ele crê, ele recebe essa paz, a minha paz, que em comunhão eu dou a ele, ele diz amém. E o contrário é verdadeiro. Quando o irmão entra na minha casa, quando o irmão me encontra, quando eu estou ali ouvindo o irmão fazer ali uma pregação, uma oportunidade, ele diz: paz seja convosco, paz seja contigo, paz seja nesta casa, eu falo amém. O que eu estou dizendo com este amém? Eu recebo a sua paz. Aí você me diz, uma pessoa em trevas, assustada, que não crê em Deus, uma pessoa, que paz que ela vai desejar ao seu irmão se ela não está em paz? Então ela precisa estar em paz. Aí realmente, se ela fala assim, paz do Senhor ou paz de Deus, porque ela não tem paz. Agora, a paz que nós falamos, que é a paz bíblica, que os homens de Deus, os anjos, o Cristo e os apóstolos usavam, é a paz que eles dispunham
a paz que eles viviam, a paz que eles proclamavam, a paz que eles pregavam, a paz que transformou a vida deles, a paz que, ainda que eles estivessem perseguidos, a paz que verdadeiramente repousava sobre aqueles que detêm a verdade. Então eles falavam: paz seja contigo, paz seja convosco, paz seja nesta casa. Que bênção! Que você possa entender que a paz que você dá é a paz que você tem. É a paz que verdadeiramente Deus dá ao seu coração. Que você possa desfrutar deste ponto de fé maravilhoso, o ponto de número 32 da nossa fé. Nós cremos nas saudações: paz seja contigo, paz seja convosco, paz seja nesta casa, que os anjos, Jesus e os apóstolos usavam. Próxima vez que você, ainda neste vídeo, ouvir paz seja contigo, você possa falar amém, e a minha paz que eu vivo no meu coração, no meu lar, na minha vida espiritual, na minha casa, que possa ser transmitida a você, possa ser proclamada a você, e você possa falar com convicção: amém, eu recebo a tua paz, meu irmão. E quando eu te encontrar, você vai falar assim para mim: paz seja contigo, e eu vou receber a sua paz. Porque se você tem paz, transmita a paz com fé. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fique aí com este pequeno estudo bíblico para a sua edificação, com as respostas sobre a nossa fé. Deus te abençoe e paz seja contigo.